Prepare-se, porque essa é grande. Hoje estamos trazendo para você os fatos mais incríveis sobre todos os países do planeta. Então, usando a contagem da Organização das Nações Unidas de 195 países, vamos lá. Afeganistão. O Afeganistão mudou sua bandeira mais do que qualquer outro país do mundo, mais de 25 vezes desde sua independência em 1919. Isso é um reflexo da infeliz falta de estabilidade política que assola o Afeganistão há mais de 100 anos, sem mencionar a tendência do rei Amanullah de introduzir novos designs de bandeira toda vez que ele via um estrangeiro que gostava durante seu reinado. Albânia. Em 1967, a Albânia foi declarada o primeiro estado ateu do mundo pelo seu ditador comunista Enver Hoxha. A população do país era uma mistura de cristãos e muçulmanos na época, mas Hoxha ordenou que o exército apreendesse igrejas e mesquitas e as destruísse ou as convertesse para outros usos, como cinemas. Hoxha morreu em 1985. Hoje, a Albânia é um estado religiosamente tolerante. Argélia. O café gelado foi inventado na Argélia. Isso mesmo, uma das bebidas mais populares do mundo começou aqui, nas fronteiras do Saara, em 1840. Os soldados franceses que o inventaram chamaram de massacron. Era um café doce que eles rapidamente esfriavam com gelo para que pudessem permanecer alertas, mas também refrescados no caloroso clima norte-africano. E apenas metade dos residentes de Andorra são nacionais andorranos. A outra metade é composta por espanhóis, franceses e portugueses. Os espanhóis compõem 24,8% da população do país. Então, qual é a língua nacional? Dada essa mistura, você pode perguntar. Bem, catalão, obviamente. Angola. Angola tem uma importante escassez de homens. Após décadas de guerra civil, a proporção de homens para mulheres no país, com idades entre 15 e 64 anos, em 2023, era de 0,93. Isso significa que, embora sejam contra a lei, os arranjos poligâmicos tornaram-se socialmente aceitáveis em todo o país. Antígua e Barbuda. As nações caribenhas de Antígua e Barbuda têm uma praia para cada dia do ano. É conhecido como a terra das 365 praias, o que é muita praia para um país de quase 93.800 pessoas, em 170 milhas quadradas, ou 440 quilômetros quadrados. Uma das faixas de terra mais famosas é a Praia de Areia Rosa, de 17 milhas, ou 27 quilômetros, em Barbuda, formada por conchas e corais triturados. Argentina. A maioria das pessoas conhece a Argentina por seus bifes, suas estrelas do futebol, ou como a Casa do Tango. Mas a Argentina tem outra distinção especial que a maioria das pessoas não adivinharia. Ela tem o maior número de psicólogos per capita do mundo, com 222 terapeutas para cada 100 mil habitantes. Ir à terapia é muito normalizado no país. A Armênia. As crianças devem aprender a ler, escrever e jogar xadrez? Esse é o caso na Armênia, pelo menos desde o ano letivo de 2011, 2012, o xadrez se tornou uma matéria obrigatória nas escolas públicas. Como você pode imaginar, a Armênia tem uma impressionante história de xadrez, com a casa de xadrez Tigran Petrosyan em Yerevan sediando muitos torneios internacionais e mais de 24 grandes mestres armênios ativos. Austrália. Uma das guerras mais estranhas do mundo foi travada na Austrália, uma guerra contra pássaros. Especificamente a Guerra do Emu de 1932. Os emus eles são enormes, com a altura humana de 5 pés e 7 polegadas ou 1,70 m, e no início do século XX sua população estava crescendo, danificando as plantações por toda a Austrália. Então o exército interveio. Eles miraram nos emus com metralhadoras, mas perceberam que levava até 10 balas para matar um único pássaro. Isso diminuiu o entusiasmo pela guerra, e ela terminou bastante rápido. Um soldado até disse: os emus provaram que não são tão estúpidos quanto geralmente são considerados. Áustria. O lar culto da cultura do café vienense, música clássica, casas de ópera e bebidas energéticas. Embora você possa não associar a Red Bull e seu patrocínio de façanhas audaciosas com o cenário de A Noviça Rebelde, é verdade. Red Bull foi lançada na Áustria em 1º de abril de 1987.
e até hoje a sede internacional está em Fushillamset. Azerbaijão. No Azerbaijão você encontrará uma cidade totalmente construída sobre estacas. 60 milhas ou 97 quilômetros da costa da capital do país, Baku, fica Neft Dazlari. Foi originalmente construída como uma coleção de poços de petróleo no Mar Cáspio. Com o tempo, os poços foram conectados por pontes, depois foram construídas moradias para os trabalhadores, depois lojas, instalações médicas, uma padaria e um teatro, todos sobre estacas, todos no meio do mar. As Bahamas. A maioria dos países coloca líderes famosos em sua moeda, mas as Bahamas fazem as coisas um pouco diferente. Se você olhar para o verso da nota de $1, verá uma banda de marcha. É a banda da Força Policial Real das Bahamas, e é a única banda de marcha a aparecer em dinheiro em qualquer lugar sem surpresa. Isso é para representar a importância da música na cultura bahamense. Bahrein. O maior parque subaquático do mundo está no país do Oriente Médio, Bahrein. Conhecido apropriadamente como Dive Bahrein, ele se espalha por 25 acres ou 101 mil metros quadrados de fundo do oceano e inclui atrações naturais e artificiais, como o Recife Artificial de Pérolas do Bahrein. É um lugar incrível para mergulhadores de todo o mundo. Bangladesh. Alguns países têm 4 estações, enquanto outros apenas experimentam uma estação seca ou chuvosa. Mas Bangladesh tem todas de uma vez. Ele experimenta 6 estações distintas. O inverno é de dezembro a fevereiro, a primavera é de fevereiro a março, o verão é de março a maio, a estação das monções é de junho a setembro, o outono é de outubro a novembro e o fresco é de novembro a janeiro. Barbados. A maioria das pessoas sabe que o rum veio do Caribe, mas poucos sabem que ele foi produzido pela primeira vez em Barbados. Os europeus tentaram cultivar algodão e tabaco aqui primeiro, o que não deu muito certo devido ao clima tropical. Então eles perceberam que a cana-de-açúcar era uma opção muito melhor. O primeiro rum feito de cana-de-açúcar era conhecido como Kill Devil e era apenas para os locais se embriagarem. Mas eventualmente o álcool foi refinado a ponto de dar origem a uma próspera indústria de rum. Bielorrússia. Há muito mais na Bielorrússia do que seu atual e eterno governo. Para começar, a Bielorrússia é conhecida como os pulmões da Europa. 40% do país é coberto por florestas e, além disso, pântanos e brejos na Bielorrússia removem 900 mil toneladas, ou 816 milhões de quilogramas de dióxido de carbono anualmente da atmosfera, e liberam 630 mil toneladas, ou 571 milhões de quilogramas de oxigênio em vez disso. A Bielorrússia está sozinha na luta contra as mudanças climáticas. Bélgica. Dependendo do quão nerd você é, a Bélgica é conhecida como a sede da União Europeia, ou um ótimo país para os amantes de cerveja. Mas este pequeno país europeu tem uma influência desproporcional em outra área, os quadrinhos. Os Smurfs, famosos internacionalmente, foram criados pelo artista belga Pel. Séries europeias populares, como Lucky Luke, Tintin e Asterix, também foram criadas por belgas. A estrutura mais alta de Belize foi construída há mais de 1000 anos, mas você não encontrará nenhum arranha-céu aqui. O maior edifício feito pelo homem é um palácio maia chamado Cana, no sítio arqueológico de Caracol, atingindo 43 metros de altura. Embora o voodoo seja mais comumente associado ao Haiti ou Nova Orleans, ele se tornou popular pela primeira vez em Benin, ou no reino de Daomé, como era então chamado como Vodun. No entanto, começou mais de 6.000 anos antes disso na área. Embora muitas pessoas em Benin sejam cristãs hoje, as práticas de voodoo ainda são comuns no país. Butão. No alto dos Himalaias, fica o reino do Butão, mais conhecido por ser o único país a usar um índice de felicidade nacional bruta. Além de tentar melhorar as finanças e as condições de vida para sua população, o governo do Butão usa essa medida para melhorar a felicidade e o bem-estar. Estado plurinacional da Bolívia. A Bolívia abriga a estrada mais perigosa do mundo, apelidada apropriadamente de Estrada da Morte. Seu nome real é Estrada de Jungas e conecta La Paz à Amazônia. No passado, de 200 a 300 pessoas morriam nela todos os anos.
Agora existem rotas alternativas, mas os aventureiros ainda viajam pela estrada de Djungas para experimentar dirigir em uma estrada com menos de 10 pés de largura ao lado de penhascos de mais de 2.000 pés. Em uma área propensa a deslizamentos de terra e neblina. A maioria deles consegue voltar. As eleições na Bósnia e Herzegovina já são irritantes o suficiente quando você está votando para um líder, mas você consegue imaginar ter que votar para 3? Entre na Bósnia e Herzegovina. O país é dividido entre a Federação da Bósnia e Herzegovina e a República Srpska, estabelecida após uma guerra civil de 1992 a 1995. Os acordos que encerraram o conflito afirmaram que a federação elegerá um presidente croata e um presidente bósnio, enquanto a República Srpska elegerá um presidente sérvio. Todos os 3 governarão ao mesmo tempo e alternarão a presidência a cada 8 meses durante seu mandato de 4 anos. Botsuana. Botsuana é o lar do delta do Okavango, o maior delta interior do mundo e lar de uma incrível variedade de vida selvagem, incluindo o elefante africano. Na verdade, Botsuana abriga cerca de 130 mil elefantes africanos, tornando-se o país com mais elefantes no mundo. Brasil. Estranhamente, para um país com uma das maiores populações da Terra, o Brasil também tem o maior número de tribos não contatadas de qualquer país. A Fundação Nacional do Índio, Departamento Brasileiro para Assuntos Indígenas, estima que mais de 100 tribos não contatadas vivem profundamente na floresta amazônica. Embora muitas tribos tenham tido contato no passado, isso frequentemente resultou em serem assassinadas ou escravizadas por madeireiros ou pela indústria da borracha. Uma razão justificada para não ter contato com a sociedade brasileira hoje. Brunei. Na capital de Brunei, Bandar Seri Begawan, você encontrará o maior palácio do mundo, a Casa do Sultão. É chamado de Istana Nurul Iman e tem um espaço total de 2.150.000 pés quadrados, ou mais de 200 mil metros quadrados. Com quase 1.800 quartos, inclui uma mesquita para 1.500 pessoas, uma garagem para 110 carros, 5 piscinas, 257 banheiros e um salão de banquetes que pode acomodar 5.000 pessoas. Bulgária. O tesouro de ouro mais antigo do mundo foi encontrado fora da cidade búlgara de Varna em 1972. A necrópole descoberta de Varna tem 294 túmulos, com mais de 3.000 artefatos de ouro datados entre 4.600 e 4.200 a.C. Eles são considerados os primeiros objetos de ouro criados por humanos. Burkina Faso. Entre os séculos XVI e XIX, uma das civilizações mais fascinantes da África governou em Burkina Faso, os reinos Mossi. Eles eram famosos por resistir às invasões de escravos árabes e europeus e se recusar a participar do comércio de pessoas escravizadas até a infiltração francesa em seu reino e colonização no século XVIII. Burundi. A cerveja é uma bebida popular em todo o mundo, mas o Burundi dá seu próprio toque a ela. Eles a fazem de bananas. A cerveja é feita de suco de banana, açúcar, mel e ácido cítrico. Embora possa parecer delicioso, isso custa um pouco de um problema, pois a cerveja de banana é 3 vezes menos cara do que outras cervejas. Custa apenas 30 centavos, por 1,7 onças fluidas ou 50 mililitros, e tem 40% de álcool por volume, mais parecido com vodka do que cerveja. Isso causou problemas desde o excesso de consumo até o aumento dos níveis de diabetes em Burundi. Camboja. As pessoas do Camboja comemoram o Ano Novo por 3 dias seguidos, no meio de abril. A celebração é chamada, e essa é a minha melhor tentativa, de Rokanam Tamai na língua local Khmer, e ocorre no final da temporada de colheita. Permite a todos, mas especialmente aos agricultores, uma pausa muito merecida, pois é um feriado público de 3 dias. Camarões. Esta nação da África subsaariana é apelidada de África em miniatura porque Camarões abrange todas as 5 zonas climáticas dentro de suas fronteiras, desde desertos no norte até florestas tropicais no sul e savanas, zonas costeiras e montanhosas no meio. Existem também mais de 270 idiomas falados no país.
Canadá. O imenso país do Canadá é lar de lagos intocados, impressionantes cadeias de montanhas, belas florestas e a capital mundial dos ursos polares. Bem ao norte, em Manitoba, está a cidade de Churchill, por onde cerca de 1.000 ursos polares migram entre julho e novembro. Pegue um trem ou avião para Churchill, não há estradas pavimentadas para a cidade, e veja se consegue avistar um, embora preferencialmente à distância. Cabo Verde. Cabo Verde é o país mais recentemente habitado por humanos. Ninguém pisou lá até 1456, quando os portugueses desembarcaram no arquipélago na costa da África Ocidental. Isso fez dele a primeira colônia ultramarina europeia, fundando a cidade da Ribeira Grande em 1461. Hoje, a população tem uma mistura de ascendência europeia e africana. República Centro-Africana. Frequentemente chamada de República Centro-Africana, a República Centro-Africana é lar de vários grupos pigmeus, mais proeminentemente os Aka. A altura média de um adulto chega apenas a 4 pés e 11 polegadas, ou 1,5 metro. Os cientistas acreditam que a baixa estatura dos grupos pigmeus é uma característica evolutiva que os adapta ao seu ambiente florestal e um subproduto de sua maturidade reprodutiva precoce. Chad. O Chad tem a infeliz distinção de ser o país com a menor expectativa de vida média do mundo. O adulto médio no Chad vive até os 53 anos, em comparação com a média internacional de 72 anos. Uma combinação de pobreza, fome, alta carga de doenças como malária, diarreia, doenças diarreicas e infecções respiratórias graves, aliada a um atendimento médico precário, causa essa baixa expectativa de vida. Chile. O deserto do Atacama é o deserto não polar mais seco da Terra, e isso faz do Chile a capital astronômica do mundo. Astrônomos de todo o mundo vão para São Pedro de Atacama para desfrutar de mais de 300 noites claras por ano, longe da poluição luminosa, com alguns dos maiores telescópios do planeta. Nomes: telescópio muito grande e telescópio extremamente grande. Sério. China. Você pode se surpreender ao saber que um país enorme como a China tem apenas um fuso horário. Embora deveria abranger cerca de 5, todos os lugares na China estão alinhados com o horário de Pequim no leste, Greenwich Mean Time mais 8. Isso torna a vida no oeste confusa, pois o nascer do sol pode não ocorrer até depois das 10h, e as empresas mantêm horários de funcionamento estranhos. Para confundir ainda mais os visitantes, muitas pessoas no oeste da China se referem tanto ao horário local quanto ao horário de Pequim. Boa sorte para descobrir isso. Colômbia. As crianças na Colômbia precisam saber lidar com o café, porque muitas delas vão começar a bebê-lo desde o ensino fundamental. Enquanto a maioria dos pais no Ocidente desmaiaria com a ideia de dar mais energia aos seus filhos, uma quantidade considerável de pais colombianos dão aos seus filhos café com leite, um café doce com bastante leite. Comores. Este arquipélago no Oceano Índico é conhecido como Ilhas do Perfume por causa de sua flora muito aromática. Por exemplo, produz 80% das flores de ylang-ylang do mundo, cujo cheiro você pode reconhecer como a base do famoso número 5 da Chanel, 5 perfume. Costa Rica. Conhecida por suas florestas tropicais exuberantes e belas praias, a Costa Rica também é um dos países mais ecológicos do mundo. Agora gera 99% de sua eletricidade a partir de fontes renováveis, incluindo energia hidrelétrica e geotérmica. A Costa Rica também é a primeira nação tropical a reverter o desmatamento, de 40% de cobertura em 1987 para 57% hoje. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire é o maior produtor e exportador de cacau, a base do chocolate. Seu ano de pico de produção, 2021, viu 2,25 milhões de toneladas, ou mais de 2 bilhões de quilogramas de cacau produzidos no país. Infelizmente, também é uma das principais causas de desmatamento no país, com 90% da perda de florestas tropicais nas últimas décadas devido à conversão de florestas em plantações de cacau. Croácia. Smiljan, Croácia, é o local de nascimento do sérvio-americano Nikola Tesla, queridinho da internet e um dos maiores inventores do mundo.
Embora Thomas Edison seja frequentemente creditado com a invenção da aplicação moderna da eletricidade, Tesla foi, na verdade, quem desenvolveu o sistema de energia corrente alternada, além de uma centena de outras patentes nos Estados Unidos da América. Cuba. Talvez necessário para um país conhecido por rum e charutos, Cuba tem a maior proporção de médicos por paciente do mundo, à frente de Mônaco, Suécia e Bélgica. O país tem 9 médicos para cada 1.000 cidadãos, resultado do extenso investimento de Fidel Castro na saúde para torná-la gratuita e universal. Em comparação, os Estados Unidos da América têm 2,6 médicos para cada 1.000 pessoas. Chipre. Chipre é talvez mais conhecido por sua política complexa, mas aqui está outro fato interessante que você pode não estar ciente. A nação insular tem mais gatos do que pessoas. Estima-se que Chipre tenha 1,5 milhão de gatos, muitos deles vadios, com uma população humana de apenas 1.200.000 pessoas. A República Tcheca, ou Tchequia, se você acha que gosta de cerveja, não tem nada comparado à pessoa tcheca média. A República Tcheca consumiu um recorde de 48,6 galões ou 184 litros de cerveja per capita em 2021, com quantidades variando de 32 a 42 galões por pessoa em outros anos. Compare isso com a Alemanha, a casa da Oktoberfest, onde o alemão médio bebeu 23 galões ou 88 litros per capita em 2023. República Democrática do Congo. Literalmente, leva meses para atravessar a República Democrática do Congo. Embora seja um grande país, o longo tempo de condução deve-se principalmente às condições impossíveis das estradas, especialmente depois de deixar as principais cidades congolesas. Embora existam mais de 36.200 milhas, ou mais de 58.000 quilômetros de estradas nacionais, apenas 5% das estradas são pavimentadas. Décadas de conflito civil também destruíram partes das mínimas estradas pavimentadas. Dinamarca. Já se perguntou por que existe um enorme Legoland na Dinamarca? Bem, é porque o Lego começou aqui em 1934. Ole Kirk Christensen estava martelando em sua oficina em Billund quando um dia, em 1932, decidiu começar a fazer brinquedos de madeira. Os brinquedos decolaram e em 1934 ele criou a companhia Lego. Os pés dos pais não conhecem um momento de paz desde então. Djibouti é um dos países mais salgados da Terra. E isso não é uma metáfora. É a casa do Lago Assal, localizado a 509 pés ou 155 metros abaixo do nível do mar e 10 vezes mais salgado que o mar. Djibouti também é a casa do Lac Abe, um enorme lago salgado que contém um planalto com centenas de altas chaminés de calcário. Dominica. Esta pequena nação insular do Caribe de 66.500 pessoas é o único país do mundo que as baleias esperma escolhem como lar durante todo o ano. Existem mais de 200 baleias esperma ao largo das costas da ilha, tornando a observação de baleias uma atividade muito popular para os moradores e turistas aqui. República Dominicana. A bandeira da República Dominicana tem algo único nela, uma Bíblia. É o único país do mundo a apresentar, juntamente com uma cruz e a própria bandeira, no brasão central da bandeira. O cristianismo claramente desempenhou um papel importante na fundação do país na história, já que o lema é Deus, Patria, Libertà, ou Deus, Pátria e Liberdade. Equador. Talvez não seja surpresa que o Equador, lar das famosas Ilhas Galápagos, tenha sido o primeiro país do mundo a reconhecer que a natureza tem direitos. Em 2008, o país declarou que a natureza tem, citando, o direito de existir, persistir, manter e regenerar seus ciclos vitais, em vez de vê-la estritamente como propriedade. Egito. O Antigo Egito pode ser uma das civilizações mais conhecidas e estudadas do planeta, mas você também deve muito da sua higiene pessoal a esta civilização histórica. Desodorante, a escova de dentes e a pasta de dente foram todas inventadas no Antigo Egito para alívio das pessoas modernas em transportes públicos em todo lugar. El Salvador. Em 2021, El Salvador tornou-se o primeiro país a declarar o Bitcoin como moeda oficial. Isso significa que, teoricamente, ele pode ser usado como moeda legal em todos os lugares, além da moeda existente do dólar americano.
No entanto, isso nem sempre se traduziu na prática, pois nem todas as lojas estão preparadas para transações em Bitcoin. Você ainda deve ter dólares quando visitar. Guiné Equatorial. Menos um fato divertido e mais uma realidade deprimente. A Guiné Equatorial é governada pelo presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo desde 1979, tornando-o o governante mais longevo do mundo fora dos monarcas. Em 2024, ele foi reeleito com 94,9% dos votos para um sexto mandato, após as forças de segurança terem prendido líderes da oposição. Eritreia. A Eritreia tem uma longa história de mulheres indo para a batalha ao lado dos homens. Os primeiros registros de mulheres em combate remontam ao século VII a.C. Durante a resistência à colonização italiana e ocupação etíope, as mulheres foram uma parte importante do esforço de guerra. 30% dos combatentes durante a Guerra de Independência da Eritreia eram mulheres. Estônia. Os amantes de livros devem considerar a cidadania estoniana, pois o país lidera o mundo em maior número de livros per capita. O estoniano médio tem 218 livros em seu nome e 35% do país possui pelo menos 350 livros. 13% das pessoas lá possuem mais de 500 livros. Eswatini. O monarca que mais tempo serviu na história não é a rainha Elizabeth II, mas sim o rei Sobhuza II de Eswatini. Ele governou de 1899 a 1982, um total de 82 anos e 254 dias. Embora ele não tenha oficialmente ascendido ao trono, até ter 22 anos em 1921, seu pai morreu quando ele era um bebê, tornando-o rei, com sua avó servindo como regente até que ele pudesse ser treinado para usar o banheiro, aprender a falar e terminar a faculdade. A Etiópia tem um conceito completamente diferente de tempo em relação à maioria dos outros países. Eles têm 13 meses, com 12 meses de 30 dias cada e um extra de 5 ou 6 dias, chamado Pugume, designado como um 13º mês, e atrasam um pouco em termos de ano. Então, se você quer voltar para o ano 2000, vá para a Etiópia. Eles também começam seus relógios ao amanhecer, então eles usam um relógio de 12 horas, começando no que o resto do mundo considera 6 da manhã e terminando às 6 da tarde. Fiji. A maioria das pessoas recomenda usar chapéus em locais ensolarados, mas você pode querer evitar fazer isso em Fiji. Quando você visita vilas, usar um chapéu pode ser um sinal de desrespeito. Tradicionalmente, apenas os chefes da vila têm permissão para usar chapéus, então seu boné dos Yankees virado para trás está realmente ofendendo as pessoas aqui. Por muitas razões. Finlândia. A Finlândia está crescendo. Não estamos falando metaforicamente. A própria terra da Finlândia está se elevando. Isso se deve ao mais lento rebote de todos os tempos, de 0,3 a 0,35 polegadas ou 8 a 9 milímetros por ano, ou tão rápido quanto as unhas crescem, após o recuo de uma geleira milenar sobre a Terra. Mas isso ainda adiciona cerca de 200 campos de futebol de terra à Finlândia todos os anos. França. A França leva a sério a redução do desperdício de alimentos. E quem iria querer jogar fora a comida francesa de qualquer maneira? Em 2016, o país aprovou uma lei que obriga os supermercados a doarem alimentos, ainda comestíveis, para ONGs e instituições de caridade, em vez de jogá-los fora, formalizando um processo de prevenção, recuperação e reciclagem. Gabão. A capital do Gabão foi fundada por escravos libertos em 1848. A Marinha Francesa capturou um navio brasileiro, Lalizia, transportando pessoas escravizadas perto de Angola e as libertou no Gabão. Eles então estabeleceram Libreville, Freetown na costa. Tornou-se a capital administrativa da área sob o domínio colonial francês e a maior cidade do Gabão pós-independência. Gâmbia. Na Gâmbia existe uma cura infalível para problemas de fertilidade. Basta tomar banho nas águas de Kasikali. Mas tem um detalhe. O nome completo é Lagoa Sagrada dos Crocodilos de Kasikali. As mulheres vêm em grupos, tomam banho uma de cada vez em uma cabana aberta de concreto e ao sair são aconselhadas a não trair seus cônjuges. Se fizerem tudo isso, supostamente conceberão dentro do ano. Geórgia.
As pessoas podem associar vinhos finos à Califórnia, França e Itália, mas a primeira evidência mais concreta de produção de vinho foi descoberta 20 milhas ao sul de Tbilisi, na Geórgia, datando de 6000 a.C. O vinho era armazenado em recipientes chamados cuvevre. Alguns arqueólogos acreditam que foi criado por acidente, quando a levedura selvagem fermentou as uvas que os georgianos estavam armazenando subterrâneo para o inverno. A Alemanha tem a distinção de ser o único país do mundo sem limite de velocidade em algumas estradas, principalmente seções da Autobahn. Embora você possa ver uma placa de 80 milhas por hora ou 130 quilômetros por hora, às vezes isso é mais uma orientação do que uma regra real. No entanto, tenha cuidado porque algumas seções da Autobahn ainda têm um limite de velocidade máxima, especialmente as partes próximas às cidades. Ghana. As pessoas mortas são despedidas com estilo em Gana em caixões fantasiosos. Conhecidos como Abebu Adekai em Gana, que se traduz em caixas de provérbios, eles são coloridos e intricadamente projetados, destinados a capturar alguma parte da personalidade ou essência do falecido. Os carpinteiros que os fazem são altamente qualificados. Seja você quer ser enterrado em um sapato, uma vagem de cacau ou um peixe, eles podem arrumar isso. Grécia. O computador mais antigo conhecido do mundo não foi feito no Vale do Silício. Foi criado na Grécia. O mecanismo de Antikythera, encontrado em um naufrágio na costa grega, é uma máquina de 2000 anos com múltiplas engrenagens, amplamente considerada o primeiro computador do mundo. Ele era usado para prever movimentos celestiais. Granada, se você gosta de cozinhar com especiarias, pode agradecer a Granada por isso. É conhecida como a Ilha das Especiarias, graças à sua impressionante produção de noz moscada, canela, gengibre, cravo, pimenta da Jamaica, folhas de louro e açafrão. A noz moscada é tão importante que não só Granada produz 20% de toda a safra mundial, mas a especiaria até aparece na bandeira nacional. Guatemala. Os guatemaltecos têm uma forma muito interessante de transporte público. Antigos ônibus escolares americanos conhecidos como ônibus de galinha. Ônibus escolares que têm pelo menos 10 anos de idade ou mais de 150 mil milhas, ou 240 mil quilômetros rodados, são leiloados e alguns são levados para a Guatemala. Depois, eles são reformados com muitos enfeites coloridos e colocados em circulação, conectando diferentes cidades e províncias. Mais guatemaltecos andam de ônibus de galinha do que possuem um carro. Guiné. A Guiné é conhecida como um milagre geológico devido à sua rica variedade de recursos minerais. Possui enormes reservas de bauxita, 2/3 de todas as reservas internacionais. Também possui vastas reservas de ferro, ouro, cobre, diamantes, níquel e cobalto. Apesar disso, a Guiné continua sendo um dos países mais pobres do mundo, com um produto interno bruto per capita de cerca de $1.500 em 2023. Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, logo ao largo da costa, existe uma rede de cerca de 90 ilhas chamadas Bissagos, administradas quase inteiramente por mulheres. Nessas sociedades matriarcais, as mulheres não são apenas líderes políticas, financeiras e espirituais, mas também proprietárias de casas. As mulheres aqui escolhem seus maridos e são até mesmo as que propõem casamento. A Guiana é conhecida como a terra dos gigantes. Suas florestas tropicais exuberantes e rios animados abrigam milhares de espécies de flora e fauna, muitas delas incrivelmente grandes criaturas terrestres e marinhas. Isso inclui os jaguares, arapaimas, peixes de água doce, capivaras, tamanduás gigantes e a maior vitória régia do mundo, a Vitória Amazônica. Haiti. A única revolta de escravos bem-sucedida do mundo ocorreu no Haiti entre 1791 e 1804. Liderados por Toussaint Louverture, os escravos no Haiti se levantaram contra os colonizadores, exércitos britânicos e franceses e, eventualmente, conquistaram sua independência da França. Assim, o Haiti também se tornou o primeiro país fundado por ex-escravos. Honduras. Todos sabem que a maioria dos países da América Latina é obcecada por futebol. Mas você sabia que Honduras é tão obcecada que lutou uma guerra por isso? Em 1969,
El Salvador eliminou Honduras da corrida para a Copa do Mundo, de 1970. 3 semanas depois, começou uma guerra de 4 dias chamada Guerra do Futebol. Milhares de pessoas morreriam de cada lado. Embora houvesse problemas subjacentes, econômicos, de imigração e disputas de terras, aquela última partida de futebol levou as coisas ao limite. Hungria. Até os húngaros dirão que a língua deles é bastante difícil de aprender. O fato de que o alfabeto deles tem 44 letras, ao contrário das 26 encontradas no alfabeto latino, pode tornar as coisas ainda mais complicadas. Inclui vários tipos diferentes de Os e Us, com diferentes diacríticos destinados a enfurecer estudantes ao redor do mundo. Islândia. A Islândia é um lugar mágico, mas para os locais é realmente um lugar mágico. Como em 54% deles acreditam em elfos, ou como eles os chamam, Huldufólk, ou pessoas escondidas. Estranhamente, essa crença protegeu as maravilhas naturais da Islândia mais do que qualquer criatura mágica poderia. Desde a década de 30, ativistas têm bloqueado projetos de construção para impedi-los de destruir habitats de elfos. Encontros famosos como o Carnaval no Rio de Janeiro podem fazer manchetes, mas na verdade não é a maior reunião do mundo. Talvez Meca não. A maior reunião do mundo é o Festival Mahakumbh Mela, realizado a cada 12 anos em um de 4 lugares. Cerca de 400 milhões de peregrinos hindus fazem seu caminho para o festival de 45 dias. Em comparação, Meca recebe cerca de 2 milhões de peregrinos por ano. Indonésia. Se você gosta de evitar lava, a Indonésia pode não ser o lugar para você. É a capital dos vulcões do mundo, com 130 vulcões ativos graças à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico. O mais ativo de todos é o Monte Merapi, que entrou em erupção mais de 30 vezes nos últimos 1000 anos. A República Islâmica do Irã. Atualmente, deixe-me verificar meu relógio aqui, é o ano 1403 no Irã. Não, eles não estão presos em uma distorção do tempo, eles apenas usam o calendário iraniano. É chamado de calendário solar Hidri e ele gira em torno do ano solar. Então os 3 primeiros meses são na primavera e os 3 últimos são no inverno. A razão pela qual ainda está em 1403 é porque começa a partir da Hidra de Maomé sua migração de Meca. Iraque. Se você prestou atenção no ensino médio, pode se lembrar que o Iraque é o lar do sistema de escrita mais antigo do mundo, conhecido como cuneiforme. Faz sentido, já que o país também é o lar da civilização mais antiga, a Mesopotâmia. Escribas sumérios desenvolveram o sistema de escrita em 3200 a.C. e o inscreveram em tábuas de argila. Irlanda. Muitas pessoas pensam que o Halloween começou na América Central, com a celebração do Dia de los Muertos. No entanto, o Halloween realmente começou na Irlanda. O festival gaélico Samhain, uma celebração de Ano Novo, era comemorado da noite de 31 de outubro até 1º de novembro, começando há mais de 2000 anos. As pessoas usavam fantasias para isso, acreditando que isso as protegeria contra espíritos malignos. Israel. Israel é o país com mais museus per capita no mundo, em parte devido às antigas civilizações que prosperaram lá. Também é em parte devido à sua importância como centro religioso para várias das principais religiões mundiais. O mais famoso pode ser o Museu de Israel em Jerusalém, um enorme museu que destaca os manuscritos do Mar Morto. Itália. Existem mais de 1.200 locais de patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura internacionalmente, e a Itália tem 60 deles até 2024, tornando-a o país com, de longe, o maior número. O mais recentemente adicionado foi a Via Ápia, com 497 milhas ou 800 quilômetros de extensão, uma estrada de grande importância histórica, construída pelos antigos romanos. Jamaica. A Jamaica pode ter uma reputação descontraída, mas também é o país mais rápido do mundo. Esta pequena nação caribenha de 2.800.000 pessoas domina absolutamente as corridas de curta distância, produzindo alguns dos corredores mais rápidos. Isso inclui Usain Bolt, bem como o trio feminino de corredoras Shelly Ann Fraser-Pryce, Sharika Jackson e Elaine Thompson-Hara, que juntas ganharam 19 medalhas. Japão. O Japão é ao mesmo tempo de alta tecnologia e incrivelmente antigo.
Na verdade, a empresa mais antiga do mundo está lá, com sede em Osaka. A empresa de construção japonesa Kongo Gumi está em operação construindo e mantendo templos budistas desde 578 d.C. Ela esteve em funcionamento por mais de 1.400 anos consecutivos até se tornar parte de outra empresa em 2006. O ponto mais baixo da Terra, o Mar Morto, está localizado na Jordânia. Este mar interior está a 1.378 pés, ou cerca de 420 metros abaixo do nível do mar. Turistas vêm aqui para flutuar nas águas incrivelmente salgadas, com 30% de conteúdo salino, e banhar-se tanto na água quanto na lama do mar por suas propriedades curativas. Apenas evite nadar lá com qualquer corte aberto. Cazaquistão. Não, o Cazaquistão não é a casa do Borat, porque ele é fictício, mas é a casa do cosmódromo de Baikonur. É a maior instalação operacional de lançamento espacial do mundo. Também é a primeira instalação de lançamento espacial, construída em 1955, usada para missões soviéticas notáveis como o lançamento de Yuri Gagarin ao espaço em 1961, que o tornou o primeiro humano a orbitar a Terra. Quênia é o lar do povo Kalenjin, apelidado de tribo corredora, que produz uma quantidade desproporcional de corredores de maratona. As 11 tribos, Kalenjin compõem menos de 0,1% da população global, mas juntas ganharam 50 medalhas de ouro olímpicas em corrida e 40% de todos os campeonatos internacionais de corrida desde 1980. Pode ser porque os Kalenjin correm para a escola todos os dias em altitudes elevadas. Kiribati. E sim, é assim que se pronuncia. Se você já se perguntou onde o dia começa, a resposta é Kiribati. Como está logo a oeste da linha internacional de data, Kiribati é o primeiro país a experimentar cada novo dia. Graças à sua posição junto à linha do Equador, é também o único país contíguo do mundo a residir em todos os 4 hemisférios. Kuwait. O Kuwait tem a moeda de maior valor no mundo, o dinar kuwaitiano. Cada dinar vale $3,25 dos Estados Unidos. A moeda é forte porque o Kuwait é um país rico em petróleo, que também é o 4º país mais rico do mundo per capita, com políticas financeiras sólidas, sem dívidas e com superávit orçamentário. Quirguistão. Este país da Ásia Central é famoso pelo kumis, um leite de cavalo fermentado. Os kirguizes tradicionalmente bebem isso há séculos por seus benefícios à saúde e propriedades medicinais. Ele tem um teor alcoólico entre 0,7% a 2,5%, menos da metade de uma cerveja média, então provavelmente você não ficará bêbado com isso. Mas muitos relatam que o gosto é desagradável. Laos. Laos é um país deslumbrante, com magníficos templos e belas paisagens. No entanto, também é o país mais bombardeado do mundo. Infelizmente, para o Laos, ele estava bem ao lado do Vietnã durante a Guerra do Vietnã, levando a mais de 2 milhões de toneladas, ou 1 bilhão e 800 milhões de quilogramas de bombas lançadas sobre o Laos entre 1964 e 1973. Mais do que todas as bombas lançadas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Letônia. A primeira árvore de Natal decorada do mundo foi exibida em Riga, Letônia. Embora as árvores de Natal já estivessem presentes na Alemanha antes disso, a decoração das árvores começou em 1510, quando uma guilda de comerciantes locais da Letônia colocou flores artificiais em uma árvore no mercado. Depois dançaram em volta dela e, em seguida, numa parte da tradição infelizmente perdida no tempo, atearam fogo à árvore. Líbano. A cultura libanesa sempre foi reconhecida por sua hospitalidade. E em nenhum lugar isso é mais evidente do que no fato de que ele acolhe o maior número de refugiados per capita no mundo. A maioria deles atualmente são refugiados sírios, mas refugiados palestinos e de outras nacionalidades também agora chamam o Líbano de lar. Na última estimativa, 25% da população libanesa, cerca de 1,5 milhão de pessoas, são refugiados. Lesotho. Conhecido como o Reino no Céu, Lesoto é o único país a se situar inteiramente acima de 3.200 pés, ou 975 metros de altitude. Talvez seja por isso que o Business Insider descreveu a decolagem vertiginosa do aeroporto à beira do penhasco do país como, citação,
quando um pássaro é empurrado para fora do ninho para aprender a voar, o que também pode explicar a quantidade relativamente baixa de turismo em Lesoto. Libéria. A Sociedade de Colonização Americana fundou a Libéria em 1821 como um lar para pessoas anteriormente escravizadas, levando 12 mil pessoas negras libertadas da escravidão nos Estados Unidos da América a se estabelecerem lá até 1861. O país conquistou a independência em 1847 e elegeu um presidente afro-americano. Líbia. A Líbia é um pouco de petróleo e muito deserto. Na verdade, mais de 90% do país faz parte do deserto do Saara. Isso significa que existem partes da Líbia que não experimentam chuva há mais de 25 anos. Se você for visitar, lembre-se de se hidratar. Liechtenstein. Uma vez por ano, no dia 15 de agosto, conhecido como Dia Nacional, o governante de Liechtenstein, Sua Alteza Sereníssima Príncipe Hans Adam II, convida as pessoas para tomar uma bebida com ele em sua festa no Jardim do Castelo de Vaduz e celebrar. E por pessoas, queremos dizer todo Liechtenstein. Considerando que o país tem apenas pouco mais de 39.800 residentes, temos certeza de que os jardins do castelo podem acomodá-los. Lituânia. Há algo intrigante dentro da Lituânia. Outro país. A pequena república de Uo-3 tem apenas 0,4 milhas quadradas, ou um único quilômetro quadrado de tamanho, mas ainda tem um presidente, governo, constituição, moeda e um par de barcos para uma marinha. Começou como uma piada de 1º de abril em 1997, quando um grupo de criativos de Vilnius declarou seu bairro independente. Mas então eles formalizaram a piada e Yzupis agora é motivo de orgulho para a Lituânia. A Constituição inclui as linhas: todos têm o direito de morrer, mas isso não é uma obrigação, e todos têm o direito de não entender nada. Luxemburgo foi o primeiro país do mundo a oferecer transporte público gratuito para todos no país e ainda é um dos poucos que faz isso. Precisa pegar um bonde, trem ou ônibus, totalmente gratuito. O fato de Luxemburgo ter um dos maiores produto interno bruto per capita do mundo provavelmente ajuda a fornecer esse serviço. Madagascar. A ilha de Madagascar se separou do resto da África cerca de 165 milhões de anos atrás, o que significa que sua flora e fauna evoluíram completamente diferente de seus vizinhos do continente. Então, das 250 mil espécies encontradas na ilha, 70% não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Malawi. Malawi tem uma versão de peixes das Ilhas Galápagos. O Lago Malawi, o quarto maior lago em volume do mundo, cobre 20% do país, possui centenas de espécies de peixes de água doce, endêmicas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Os mais famosos são os ciclídeos multicoloridos. Malásia. Em Bornéu, Malásia, você encontrará a maior flor do mundo, conhecida como Rafflesia. Mas não tente enviar uma para o seu parceiro. Não só ela pode crescer mais de 1 metro de largura e pesar 11 quilogramas, ela também é conhecida como a flor cadáver, porque emite um cheiro semelhante à carne podre quando finalmente floresce, para que as moscas possam se banquetear com ela. Não é o buquê mais romântico para se dar a alguém. As Maldivas. As Maldivas é o país mais baixo do mundo, alcançando apenas 8 pés ou 2,5 metros acima do nível do mar em seu ponto mais alto. Embora isso seja uma ótima notícia para turistas que odeiam subir inclinações, não é uma boa notícia para os locais que lidam com o aumento do nível do mar. Em 2009, o presidente Mohamed Nasheed realizou uma reunião de gabinete subaquática para chamar a atenção para a urgente crise do nível do mar no país. E se o problema não for resolvido, todas as futuras reuniões de gabinete serão assim. Malide em espaço para Jeff Bezos e Elon Musk. O homem mais rico que já viveu foi Mansa Musa, ex-residente do Mali. Mansa Musa governou o Império do Mali entre 1280 e 1337 como rei de Timbuktu. A área possuía enormes depósitos de sal e ouro. Mali já deteve metade do suprimento mundial de ouro, tornando Mansa Musa o homem mais rico vivo com uma fortuna de 400 bilhões de dólares. Mas Mansa Musa era renomado por sua generosidade. Ele doou tanto ouro em sua peregrinação a Meca que pode ter realmente alterado a economia do Egito.
Malta. Uma sociedade antiga prosperou em Malta por 1.500 anos e então, 4.000 anos atrás, eles desapareceram. Hoje, você pode ver alguns dos templos megalíticos que eles deixaram para trás, como Gans, Hajarim e o hipogeu de Halsafline. Arqueólogos acreditam que uma combinação de secas, Malta não tem rios permanentes, e um grande evento climático como uma erupção vulcânica próxima acabou com o assentamento humano em Malta por completo. Bem, por um tempo pelo menos. Ilhas Marshall. O divertido atol de Bikini esconde uma história sombria. Os Estados Unidos da América usaram Bikini, bem como os atóis de Rongelap, Utrecht e Inuitak, nas Ilhas Marshall, como campos de teste nuclear entre 1946 e 1958. Eles detonaram o equivalente a 7.000 bombas de Hiroshima durante esse período. Oficiais da Marinha dos Estados Unidos da América pediram às pessoas para saírem pelo bem da humanidade e para acabar com todas as guerras, mas os Marshallees ainda estavam perto o suficiente para experimentar a precipitação nuclear. As taxas de câncer, abortos espontâneos e natimortos dispararam na população local após esses testes. Mauritânia. A Mauritânia tem um dos trens mais longos e pesados do mundo e se tornou uma estranha atração turística de nicho. O trem de 1,8 milhas, ou 3 quilômetros de comprimento, tem de 200 a 300 vagões e percorre 437 milhas, ou cerca de 700 quilômetros da cidade mineradora de Zorat até o porto de Nuadhabu e volta. E agora, além do minério de ferro, turistas estão nele. Não imagine uma viagem luxuosa como a do Expresso do Oriente. Você ou viaja em um vagão de passageiros enferrujado, ou como muitas pessoas fazem, nos vagões que transportam, ou estão esperando para transportar o próprio minério de ferro. Maurício. Uma das espécies extintas mais famosas de todos os tempos, o pássaro dodo, chamava Maurício de Lar. O pássaro dodo desenvolveu-se para ser grande, incapaz de voar e relativamente indefeso contra predadores, porque realmente não havia nenhum por perto. No entanto, quando os marinheiros começaram a se estabelecer em Maurício, eles o mataram por sua carne. Em apenas um século, de 1662 a 1681, o pássaro estava completamente extinto. No entanto, Maurício ainda o homenageia, apelidando sua equipe de futebol em homenagem a este pássaro lento e indefeso. Imaginamos que as equipes adversárias não têm muito medo de jogar contra os dodos de Maurício. Micronésia. A ilha micronesiana de Iap tem uma forma única de moeda, enormes pedras chamadas Rai. Embora os ilhéus usem o dólar americano, grandes compras de famílias abastadas, como terras ou pagamentos de dote, são frequentemente feitas com enormes discos de pedra. Esses discos nunca mudam de mãos. Eles estão espalhados por toda a ilha, inclusive em bancos de dinheiro de pedra. E quando uma transação acontece, a notícia se espalha de que agora eles pertencem a outra pessoa. O mais estranho de tudo, eles foram extraídos a 300 milhas de distância em Palau e trazidos de volta em uma canoa. Moldávia. O país relativamente pobre do leste europeu, Moldávia, tem surpreendentemente a maior coleção de vinhos do mundo. Os túneis subterrâneos de Milestimit abrigam 2 milhões de garrafas. A Moldávia tem uma tradição histórica na produção de vinhos que remonta a 5.000 anos, e você encontrará várias coleções por todo o país. Mônaco. Embora Mônaco seja mais conhecido por seu cassino mundialmente famoso, o jogo é na verdade proibido para os cidadãos de Mônaco. É uma coisa extrair dinheiro dos turistas, é outra criar uma nação de viciados em jogos de azar. A maioria dos locais não se importa, no entanto, porque vivendo em Mônaco, eles não precisam pagar imposto de renda ou sobre propriedade. Talvez seja por isso que 1/3 da população é composto por milionários. Mongólia tem a maior porcentagem de pessoas nômades de qualquer país do mundo. Cerca de 40% da população é nômade, comparado a 3% da população global total. Eles vivem em yurts no campo mongol, particularmente nas estepes, e rapidamente desconstroem e constroem em outro lugar quando precisam se mover. Montenegro. Outro país ecologicamente correto em nossa lista, Montenegro foi o primeiro país a se declarar um estado ecológico em 1991.
passando uma declaração e alterando sua Constituição em 1992. O país agora inclui a proteção ambiental como um aspecto vital de sua Constituição e se comprometeu a priorizar a preservação e sustentabilidade de seus ecossistemas. Marrocos Fez é a casa da universidade mais antiga do mundo, reconhecida pelo Guinness World Records, Al-Qarawiyyan. Uma mulher árabe chamada Fátima Al-Firi fundou-a lá atrás no ano de 859 d.C. e ela floresceu durante a Idade de Ouro Islâmica. Marrocos a incorporou em seu sistema universitário estadual em 1963, apenas um milênio e mudança após sua fundação. Moçambique. Moçambique tem a única bandeira com uma arma moderna nela, especificamente um AK-47. Alguns outros países têm mosquetes, espadas ou lanças, mas Moçambique tem uma arma de alto poder junto com um livro e uma enxada. Eles simbolizam defesa, educação e agricultura, respectivamente. Mianmar. Mulheres e crianças, e às vezes homens, têm uma rotina de maquiagem e cuidados com a pele muito especial em Mianmar, chamada Tanaka. Eles aplicam a casca e as raízes secas da árvore Tanaka transformadas em pasta no rosto por razões tanto cosméticas quanto de saúde. Supõe-se que proteja a pele da luz solar, melhore a acne e simplesmente torne a pele mais saudável no geral. Você verá como uma pasta amarela clara nas bochechas, testa e ou nariz das pessoas. Namíbia. Um dos locais mais incríveis da Namíbia é um trecho específico onde o deserto encontra o mar, conhecido como Costa do Esqueleto. Condições perigosas na costa aqui, incluindo neblina espessa, ventos fortes e ondas pesadas, levaram a uma quantidade incrível de naufrágios. Mais de 1000 navios enferrujados podem ser avistados no deserto ao longo da costa, arrastados pela areia ao longo do tempo. Nauru. Por um breve período na década de 70 e parte dos anos 80, Nauru foi o país mais rico do mundo, graças às suas enormes reservas de fosfato. No entanto, as reservas foram impiedosamente exploradas por anos e eventualmente esgotadas. Isso levou a renda e a qualidade de vida geral na ilha a cair drasticamente. Nepal. O Nepal possui uma distinção interessante. É o país com o maior número de feriados públicos no mundo. 39 para ser exato, porque tanto budistas quanto hindus vivem no Nepal, várias festas e feriados religiosos são celebrados. No entanto, não faça as malas ainda, né? O país também tem uma semana de trabalho de 6 dias, então o tempo extra de folga meio que equilibra. Países Baixos perdendo dinheiro no mercado de ações, direcione suas reclamações para os Países Baixos. Acontece que os primeiros a inventar o conceito de ações e ações em geral foram os holandeses. Quando a Companhia das Índias Orientais Holandesas foi fundada em 1602, eles tiveram a ideia de financiar sua frota, emitindo títulos na forma de ações da empresa. Nova Zelândia. Além de ser o local de filmagem dos filmes O Senhor dos Anéis, a Nova Zelândia tem muito mais do que se orgulhar. Foi o primeiro país do mundo a dar a todas as mulheres o direito de votar. Lá atrás, em 1893, as mulheres dos Estados Unidos da América não teriam sufrágio universal até 1920. Nicarágua. Quase não há jornais em operação restantes na Nicarágua. Os meios de comunicação independentes foram expulsos pelo governo ditatorial. Jornalistas e editores são frequentemente detidos. Em 2021, a polícia invadiu os escritórios da La Prensa após um século de operação. Embora o jornal agora opere apenas digitalmente de outros países, sua edição impressa naquela época imprimiu uma grande última manchete. A ditadura não pode esconder a verdade. Níger. Níger tem a população mais jovem do mundo, com uma idade média de 15 anos. Isso significa que metade da população tem menos de 15 anos e a outra metade tem mais de 15 anos. Não por acaso, também tem a maior taxa de fertilidade do mundo, com uma média de 6,6 nascimentos por mulher no Níger. Logo atrás de Bollywood, a indústria cinematográfica nigeriana, apropriadamente chamada Nollywood, é a segunda maior produtora de filmes do mundo. Embora trabalhe com orçamentos menores que Hollywood e Bollywood, a Nigéria produz cerca de 2.500 filmes por ano. Em comparação, Hollywood lança apenas de 300 a 900 por ano. Coreia do Norte.
não há fim para os fatos estranhos que poderíamos listar sobre a Coreia do Norte. Então aqui está um que abrange muitos aspectos. A Coreia do Norte tornou ilegal qualquer influência da Coreia do Sul. Uma lei em 2020 tornou a visualização de entretenimento sul-coreano punível com a morte. A polícia também verifica a presença de vestidos de casamento brancos, considerados sul-coreanos, e até vasculha os telefones dos cidadãos em busca do uso de possíveis gírias da Coreia do Sul. Skopje, Macedônia do Norte, é o local de nascimento de Madre Teresa, cujo nome de batismo era Agnes Gondje Boyagil. Embora a freira caridosa fosse principalmente associada ao seu trabalho em Calcutá, ela nasceu e foi criada em Skopje, até sair para se juntar a um convento aos 18 anos de idade. Noruega. Talvez não seja surpreendente para um país coberto de neve metade do ano e que se estende além do Círculo Ártico, a Noruega ganhou mais medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno do que qualquer outro país do mundo. Possui 405, em comparação com os Estados Unidos da América, em segundo lugar, com 330. Também sediou os Jogos Olímpicos de Inverno 2 vezes, em Oslo em 1952 e em Lillehammer em 1994. O Sultanato de Omã. Omã produz o incenso mais fino e mais caro do mundo. Sim, acontece que o incenso não é apenas algo em uma história bíblica. É uma resina usada em incensos e perfumes. Omã está cheio de árvores de incenso e você pode comprar essa resina em mercados por todo o país. Paquistão. Um número chocante de pessoas no Paquistão tem seu aniversário em 1º de janeiro, pelo menos na documentação oficial. Muitas pessoas no Paquistão realmente não comemoram aniversários, embora isso esteja mudando com a influência ocidental, e por isso, muitos pais nunca marcam a data de nascimento de uma criança ou mesmo a lembram. Então, 1º de janeiro é apenas um dia fácil de escolher para anotar o aniversário de uma pessoa. Palau. Palau tem um enorme lago marinho na ilha Elimauk, conhecido como Lago das Medusas. Você pode nadar em águas cheias de medusas aqui sem medo de ser picado, pois as medusas evoluíram para não produzir veneno, já que não precisam se defender de predadores. No entanto, não mergulhe muito fundo, porque, em direção ao fundo, existem níveis tóxicos de sulfeto de hidrogênio, muito mais mortais do que as medusas impotentes. Panamá. Se você não consegue decidir se quer ver um nascer do sol cênico ou um pôr do sol sobre o oceano, vá para o Panamá, onde você pode ver ambos do mesmo lugar. No topo do vulcão Baru, o ponto mais alto do Panamá, você pode ver o nascer do sol sobre o Pacífico e se pôr sobre o Atlântico. Isso pode não parecer correto, mas o Panamá é curvo. Então, do vulcão Baru, o Atlântico está, na verdade, para o oeste. Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné é o país com a maior diversidade linguística na Terra. Mais de 800 línguas são faladas em todo o país. Isso se deve em parte ao fato de que o difícil terreno da Papua Nova Guiné, incluindo altas montanhas e densas florestas, isolou as comunidades umas das outras por séculos, levando ao desenvolvimento de centenas de línguas diferentes. Paraguai. O país totalmente sem litoral do Paraguai tem a maior marinha de qualquer país sem litoral, com pelo menos 34 embarcações. Você pode estar perguntando por quê? Bem, o país ainda tem muitos rios, e a marinha os atravessa para chegar ao mar através da Argentina. Navios da marinha são usados para detectar e combater anéis de tráfico de drogas na área. Peru. As batatas foram descobertas pela primeira vez no Peru há mais de 10 mil anos atrás, crescendo selvagens nas margens do lago Titicaca. Ainda hoje, existem mais de 4.000 variedades de batatas crescendo por todo o país, variando de azul a rosa, roxo e amarelo. As Filipinas. A maioria das enfermeiras do mundo vem das Filipinas. Somente nos Estados Unidos da América, 4% de todo o pessoal de enfermagem e 33% de todo o pessoal de enfermagem nascido no exterior são filipinos. Este fato estranho acontece devido a uma combinação de razões. Os filipinos tendem a ter um alto nível de proficiência em inglês. A educação em enfermagem geralmente é acessível e o governo filipino apoia o treinamento de enfermagem. No entanto, salários baixos e longas horas de trabalho fazem com que eles busquem empregos em outros países. Polônia.
Dois dos nomes mais renomados na história da ciência eram poloneses. Maria Curie, pioneira na radioatividade, e Nicolau Copérnico, o astrônomo que primeiro disse que a Terra girava em torno do Sol, eram ambos poloneses. Talvez a etnia deles seja um pouco mais óbvia quando você ouve seus nomes de nascimento: Maria Salomé Skłodowska e Mikołaj Kopernik. Portugal. A livraria mais antiga do mundo é a Livraria Bertrand, no bairro do Chiado, em Lisboa. Foi estabelecida em 1732, depois se tornou uma rede ao longo dos anos. Agora existem 59 filiais no país, mas a filial original ainda está em funcionamento quase 3 séculos depois. Catar. O mundo tem se movido de áreas rurais para urbanas há algum tempo, mas o Catar leva a palma em termos de urbanização. 99,2% da população do Catar vive em cidades. Na verdade, mais de 80% dos residentes vivem apenas na cidade capital de Doha. República do Congo. Se você notar alguns homens e mulheres muito bem vestidos na capital de Brazzaville, você pode ter encontrado os sapirs do país. Conhecidos como Sociedade para o Avanço das Pessoas de Elegância, os sapirs existem desde os anos 1920 e acreditam em se vestir com elegantes ternos de grife e estilos elegantes e chiques. O movimento era originalmente centrado nos homens, mas mais mulheres e crianças têm se juntado. Romênia. O Cemitério Alegre em Sapanta, Romênia, tem uma visão diferente sobre a morte e o luto em comparação com a maioria dos outros lugares. Você não encontrará aqui as tradicionais lápides escuras com inscrições majestosas. O cemitério está cheio de lápides brilhantes e coloridas, algumas delas com pinturas, e quase todas incluindo poemas engraçados que retratam cenas da vida do falecido. Rússia. Para surpresa de quase ninguém, a cidade mais fria do mundo está localizada na Sibéria, no extremo leste da Rússia. Oymyakon tem temperaturas médias de inverno de 50 graus Fahrenheit negativos ou 45 graus Celsius negativos e atingiu uma temperatura recorde baixa de 90 graus Fahrenheit negativos em 1933. Isso é 68 graus Celsius negativos. É tão frio que algumas pessoas deixam seus carros funcionando quase durante todo o inverno, porque reiniciar o motor em temperaturas tão geladas é quase impossível. Ruanda. No último sábado de cada mês, a Ruanda comemora o feriado nacional de Umaganda, mas não com bebidas ou festas. Em vez disso, das 8 às 11 da manhã, as pessoas param o que estão fazendo para participar do trabalho comunitário, principalmente limpando seus arredores. Por um lado, isso fez da Ruanda o país mais limpo da África. Por outro lado, não é exatamente voluntário. A polícia vai multar você se não estiver ajudando. Sam Kitts e Nevis tentaram se separar em 1998. Isso mesmo, por apenas algumas centenas de votos, poderíamos estar mostrando um vídeo sobre 196 países agora mesmo. Como a menor das duas ilhas, Nevis sentiu que foram marginalizados pela administração em St. Kitts. Em 1998, eles realizaram um referendo sobre a secessão. 62% da população de 12 mil da ilha votaram pela secessão. 12 mil população votaram pela secessão, o que ficou aquém dos 2/3 que eles precisavam para a independência. Santa Lúcia. Santa Lúcia é o único país a ser nomeado após uma mulher histórica, Santa Lucie de Syracuse. Os primeiros colonizadores franceses deram à ilha esse nome quando naufragaram lá no dia 13 de dezembro, dia da festa da Santa. Então agora, Santa Lúcia é nomeada após a padroeira de, deixe-me verificar minhas anotações, cegueira e problemas oculares. São Vicente e Granadinas. Um vulcão ativo se situa em São Vicente. La Soufrière, que se eleva a mais de 4.000 pés ou 1.200 metros no ar, entrou em erupção 5 vezes desde 1700. A maior delas, em 1902, matou 1.600 pessoas. Mas se você está preocupado com uma erupção interrompendo suas férias tropicais, não se preocupe com isso. A Soufrière não entra em erupção desde abril de 2021. Aproveite. Samoa. Samoa reconhece 4 gêneros culturais: homem, mulher, Fa'afafine e Fa'afatama. Os 2 últimos significam, respectivamente, um homem agindo à maneira de uma mulher e uma mulher agindo à maneira de um homem.
Eles não se alinham 100% com os conceitos ocidentais de fluidez de gênero, mas essencialmente são pessoas que cumprem papéis sociais e culturais de um gênero diferente do que lhes foi atribuído, às vezes se vestindo como outro gênero também. San Marino. A Constituição escrita ativa mais antiga pertence ao país de San Marino. Os documentos fundamentais da Constituição do país foram escritos pela primeira vez em 1600. Isso é mais de um século e meio antes da Constituição dos Estados Unidos da América entrar em existência. San Marino também foi fundada com uma forma representativa de governo em 301 d.C., tornando San Marino a república mais antiga do mundo. São Tomé e Príncipe. Muitos países são excessivamente dependentes de um recurso como o petróleo em suas economias. São Tomé e Príncipe têm o mesmo problema, pois é quase totalmente dependente do chocolate. Este pequeno país africano se concentra tanto na produção de cacau que acaba sendo 95% de suas exportações totais. Arábia Saudita. A Arábia Saudita compra areia da Austrália. Você pode se perguntar por que eles precisariam disso, considerando que 95% do país é deserto. No entanto, a areia da Arábia Saudita é muito fina e redonda, o que a torna difícil de usar na construção porque não se liga a nada. É aí que entra a areia australiana mais resistente. Senegal, a cada segundo mês do calendário islâmico, o Senegal vivencia seu próprio Hajj, ou peregrinação religiosa. Cerca de 3 milhões de seguidores da Irmandade Muri, sob a vertente Sufi do Islã, participam do Le Grand Magal de Touba. Eles viajam para a cidade senegalesa de Touba para celebrar os ensinamentos dos fundadores de sua ordem, Ahmadou Bamba. Participantes chegam de dezenas de países da Europa e América do Norte, além de locais africanos. Sérvia. O sérvio é uma língua eslava, mas usa 2 alfabetos diferentes. As escolas tendem a ensinar em cirílico, e os sérvios precisam aprender de qualquer maneira, porque é o que é usado em documentos oficiais. Mas eles também escrevem em caracteres latinos, especialmente útil ao usar a internet. Muitas placas apresentarão ambos os alfabetos, mesmo que estejam soletrando as mesmas palavras. Seychelles. As incrivelmente estranhas, onduladas e esculpidas formações rochosas das Seychelles são imediatamente notáveis. Isso porque as Seychelles são as únicas ilhas de granito em meio ao oceano no mundo formadas por magma, algo que geralmente requer atividade vulcânica continental. É por isso que as Seychelles foram usadas como uma das primeiras evidências da deriva continental. Serra Leoa. Serra Leoa é um exemplo primordial de que mais dinheiro, mais problemas. Diamantes foram descobertos lá na década de 30, levando à exploração por potências coloniais. Eventualmente, diamantes de sangue foram usados para financiar a Frente Revolucionária Unida. A Frente Revolucionária Unida durante uma guerra civil que durou mais de uma década, enquanto a nação permanecia na pobreza. No entanto, a situação melhorou hoje e o governo tentou regular a produção e a mineração de diamantes para ser mais ética. Singapura. Singapura, que é uma cidade e país ao mesmo tempo, é apelidada de cidade fina. Você pode pensar que isso é um reflexo de quão bonita e limpa ela é, o que é verdade, mas na verdade é por causa de todos os comportamentos que podem resultar em uma multa. Estes incluem vender ou mascar chiclete, soltar pipa, andar nu dentro de sua casa se você pode ser visto de fora e esquecer de dar descarga no seu banheiro. Eslováquia. Existe apenas um relógio no mundo que mostra o horário solar preciso para o local onde está, em vez de um horário médio. E esse é o relógio em Stara Bystrica, Eslováquia. Este relógio astronômico também mostra a posição e as fases da Lua e a posição do Sol no zodíaco. Eslovênia. Os eslovenos amam abelhas. Enquanto a maior parte do resto do país geralmente tenta evitá-las, os eslovenos reconhecem a importância das abelhas para a agricultura e para o ecossistema como um todo. Talvez seja por isso que 1 em cada 200 eslovenos cria ou cuida de abelhas. Ilhas Salomão. Apenas 1 a 2% das pessoas nas Ilhas Salomão conseguem falar fluentemente o idioma oficial do país, o inglês. Em vez disso, existem mais de 70 outros idiomas falados, principalmente influenciados pelo inglês, incluindo a língua franca de fato do país,
o Pidgin das Ilhas Salomão, um crioulo em inglês. Somália, uma grande parte do sul da Somália, conhecida como Somalilândia, declarou independência em 1991 e opera principalmente de forma autônoma. Embora não tenha sido oficialmente reconhecida internacionalmente, é muito mais aberta a estrangeiros do que a Somália e geralmente é considerada mais segura e estável. África do Sul. A África do Sul é o único país do mundo com 3 capitais. Pretória é a capital executiva, Bloemfontein é a capital judiciária e Cidade do Cabo é a capital legislativa. Mas nenhuma delas é a maior cidade do país. Essa seria Joanesburgo. As capitais foram estabelecidas em 1910, quando a União da África do Sul foi formada para evitar que qualquer região dominasse as outras em importância. Na Coreia do Sul, metade da população de 51.300.000 pessoas tem apenas 3 sobrenomes. Você pode pensar que Hollywood estava sendo preguiçosa ao dar aos personagens coreanos os sobrenomes Kim, Lee ou Park, mas acontece que esses são os sobrenomes de 50% de todos os sul-coreanos. Sudão do Sul. O país mais novo do mundo, o Sudão do Sul foi estabelecido em 2011. Foi o resultado de uma longa e sangrenta guerra civil no Sudão entre as forças governamentais e os rebeldes do Sul, representados principalmente pelo Exército de Libertação do Povo do Sudão. 98,8% dos sudaneses do Sul votaram pela independência em 9 de julho de 2011. Infelizmente, a violência e os conflitos civis continuam a assolar tanto o Sudão quanto o Sudão do Sul. Espanha. Espanha está no fuso horário errado. Quando o ditador Francisco Franco governou o país em meados do século XX, ele mudou o fuso horário da Espanha de Greenwich Mean Time para Greenwich Mean Time mais um em 1940. Por quê? Bem, porque ele queria estar mais próximo do seu camarada Hitler. Embora a Espanha teoricamente tenha permanecido neutra, Franco colaborou com a Alemanha nazista e por isso queria estar no mesmo fuso horário que seus amigos, Alemanha e Itália. Sri Lanka. A árvore mais antiga plantada por humanos no mundo existe no Sri Lanka. Em 288 a.C., uma árvore foi plantada nos jardins de Mahamuna. Era uma muda da árvore sob a qual o Buda se sentou para alcançar a iluminação. Essa muda ainda existe hoje, embora tenha se transformado em uma árvore majestosa, conhecida como Jayashri Mahabodhi, uma árvore de arco. Sudão. Sudão tem 2 vezes mais pirâmides do que o Egito. Embora as pirâmides do Egito sejam mais conhecidas internacionalmente, o Sudão tem 200 pirâmides dentro de suas fronteiras, muitas construídas ao longo do Nilo, principalmente construídas pelo antigo reino de Kush. Assim como no Egito, elas eram usadas principalmente como túmulos para reis, rainhas e cidadãos ricos. Suriname. O Suriname tem a maior porcentagem de cobertura florestal de qualquer país do mundo. 93% do país é coberto por florestas, principalmente florestas tropicais. A enorme quantidade de árvores, na verdade, torna o país carbono negativo, pois as árvores absorvem mais gases de efeito estufa da atmosfera do que o Suriname emite como um todo. Suécia. Enquanto outros países decoram seus sistemas de metrô com grafite e ratos, o sistema de metrô de Estocolmo foi chamado de a maior exposição de arte do mundo. O sistema de metrô, de 110 quilômetros de comprimento, tem 100 estações, e 90 delas foram decoradas por dezenas de artistas, cada uma com um tema diferente. Suíça. A Suíça foi proclamada o país mais inovador do mundo. Por 14 anos consecutivos, até 2024, a forte colaboração entre universidades e indústrias do país, universidades de prestígio relativamente acessíveis, e a agência de inovação apoiada pelo governo InnoSuisse deixam claro que a Suíça valoriza a pesquisa, o desenvolvimento e a ciência, tecnologia, engenharia e matemática em geral. Síria. Uma das civilizações mais antigas do mundo, os sumérios viveram na Síria há milhares de anos. Talvez por isso Damasco seja amplamente aceita como a cidade continuamente habitada mais antiga do mundo, fundada em 3000 a.C. Embora Jericó seja um assentamento mais antigo, não foi estabelecida como cidade até muito mais tarde.
Tajiquistão. O país de alta altitude, Tajiquistão, possui mais de 8.000 geleiras, uma fonte significativa de água potável e energia hidrelétrica. O maior deles é chamado de Geleira Fedchenko. Com 48 milhas ou 77 quilômetros de comprimento, é a maior geleira fora das calotas polares. Tanzânia. A maior caldeira do mundo e um dos melhores destinos para observação de vida selvagem na Terra estão localizados na Tanzânia. A cratera Ngorongoro formou-se há 2,5 milhões de anos e tem uma área de 102 milhas quadradas ou 264 quilômetros quadrados hoje. É reconhecido como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, por um bom motivo. Tailândia. A maioria dos homens tailandeses se tornam monges temporariamente. Sabe como alguns países têm serviço militar obrigatório? Bem, muitos jovens tailandeses entram em um mosteiro budista por um período que varia de algumas semanas a alguns meses, uma prática conhecida como ordenação temporária. Eles raspam o cabelo, vestem túnicas laranjas e passam tempo aprendendo sobre os ensinamentos budistas para criar mérito para sua família. Timor-Leste. As águas ao redor de Timor-Leste são as mais biodiversas do mundo. Na década de 2010, cientistas da Conservation International examinaram 10 locais ao redor da ilha Taro do país. Eles encontraram um total de 643 espécies, muitas das quais eram completamente desconhecidas antes dessa pesquisa. Cada local individual tinha uma média de 253 espécies de peixes de Recife. O recorde anterior era de 216 espécies para o Togo, embora muitas pessoas em países africanos tenham se convertido ao islamismo ou ao cristianismo devido à influência árabe e europeia. O Togo é um pouco resistente. Mais de 1/3 da população continua a praticar religiões africanas indígenas, incluindo o culto aos ancestrais e vodú. Apenas 29% do país é cristão e 20% é muçulmano. Tonga, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, Tonga é o país mais obeso do mundo. Mais de 71% dos adultos em sua população total de 106 mil são classificados como obesos. Os cientistas acreditam que a predisposição genética dos ilhéus do Pacífico para o ganho de peso, aliada a dietas que mudam rapidamente e são cada vez mais processadas, estão por trás da crise de saúde. Trinidad e Tobago. Este país do Caribe cultiva algumas das pimentas mais picantes do mundo. As ardentes Trinidad Moruga Scorpion e Trinidad Scorpion Butch Tea alcançaram mais de 2 milhões e 1.400.000 na escala Scoville, respectivamente. Isso significa que a Scorpion é cerca de 240 vezes mais quente que um jalapeno. Talvez tenha um copo de água ou leite com você ao experimentar a culinária local. Tunísia. A Tunísia foi o lar da antiga Cartago, uma cidade-estado fenícia conhecida como uma das cidades mais ricas do mundo clássico, com uma das marinhas mais poderosas da época. Ela floresceu até que sua rivalidade com Roma levou às guerras púnicas, e Roma destruiu Cartago em 146 a.C. Turquia. A primeira moeda do mundo foi cunhada no reino anatólio da Lídia por volta de 600 a.C. Embora na época estivesse conectado aos gregos, o local da primeira moeda fica no país da Turquia. Elas eram mais rústicas e menos perfeitamente moldadas do que as moedas que usamos hoje, mas eram feitas de ouro e prata puros, com um símbolo real nelas para provar sua autenticidade. Turcomenistão. O Turcomenistão tem estado sob uma ditadura muito estranha há algumas décadas. Isso resulta em muitas leis estranhas, mas uma notável é a proibição de carros pretos ou sujos. Em 2018, o presidente Gurbanguly Berdimuhamedov decidiu que, para complementar sua capital, a cidade de mármore branco, ele só queria carros impecáveis pintados de branco ou prata. Os proprietários de veículos pretos tiveram que repintar ou desistir deles, e todos que entram na cidade lavam o carro primeiro. Tuvalu. No início do século XXI, Tuvalu teve uma brilhante ideia de negócio. No alvorecer da internet, foi atribuído a Tuvalu o domínio de nível superior do código do país, .tv. Tuvalu rapidamente percebeu que poderia usar essa sorte para licenciar seu domínio
para empresas de entretenimento que querem usar .tv em seus sites. Agora, a nação insular ganha 1/12 de sua renda nacional com essa licença. Uganda, o rio Nilo começa em Uganda. Perto da cidade de Jinja, na margem norte do Lago Victoria, o rio Nilo Branco começa e depois serpenteia para o norte, eventualmente se juntando ao menor rio Nilo Azul, que se origina na Etiópia, tudo para criar um único e somente Nilo. Ucrânia. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura reconhece a Ucrânia como o país com mais canções folclóricas no mundo. 15.500 canções são reconhecidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, enquanto fontes locais afirmam que existem até 200.000. Embora você possa pensar que não conhece nenhuma, as melodias ucranianas formaram a base para muitas canções famosas. George Gershwin baseou sua própria Summertime na canção de ninar ucraniana, Oh Sleep Walks by the Windows. Emirados Árabes Unidos. Cerca de 88,5% da população dos Emirados Árabes Unidos é composta por expatriados de mais de 200 nacionalidades ao redor do mundo. As ricas cidades de Dubai e Abu Dhabi, em particular, atraíram trabalhadores e riqueza de todo o mundo. Reino Unido. Você encontrará o espetáculo teatral mais longo do mundo em Londres. Escrito pela famosa romancista de mistério Dame Agatha Christie, The Mousetrap estreou no famoso distrito de West End da cidade em 1952 no Teatro St. Martin. Embora tenha se mudado para um local diferente de West End, ainda está em cartaz hoje, tornando-o com mais de 70 anos de idade. Então, se você ainda não comprou ingressos, provavelmente ainda tem muito tempo. Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América permanecem como o único país a ter seus cidadãos caminhando na Lua. O país enviou várias missões Apollo para a Lua entre 1969 e 1972, levando 12 americanos diferentes, os primeiros dos quais foram Neil Armstrong e Buzz Aldrin. No entanto, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço eventualmente interrompeu os programas devido ao alto custo. Uruguai. O Uruguai lançou um programa de 2007 a 2009 chamado Plano Ceibal. O objetivo era dar um laptop para cada criança no país que frequentava do 1º ao 6º ano. No que ficou conhecido como o projeto Um Laptop por Criança, o Estado forneceu laptops gratuitos e acesso Wi-Fi para as crianças da escola para garantir que estavam conectadas à internet. Uzbequistão. O Uzbequistão era o coração da antiga Rota da Seda. A famosa rota comercial tecia seu caminho de Xi'an, China, para destinos na Europa e no Oriente Médio. Mas os maiores cruzamentos e bazares foram encontrados no Uzbequistão. 4 dos 7 atuais locais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura no Uzbequistão, a cidade de Samarkand, a fortaleza Ishankala, Bukhara e Chakrasab, são locais da Rota da Seda. Vanuatu. As pessoas de Vanuatu são viciadas em adrenalina, porque foi aqui que o bungee jumping começou. Primeiramente praticado na ilha Pentecostes, nesta nação do Pacífico, era chamado de mergulho em terra, um rito de passagem para jovens meninos. Meninos entre 7 a 10 anos de idade amarram cipós em seus tornozelos e pulam de altas torres de madeira. Claramente não há superproteção dos pais em Vanuatu. Cidade do Vaticano. A cidade do Vaticano possui muitas distinções, com 0,17 milhas quadradas, ou pouco menos de meio quilômetro quadrado, é de longe o menor país do mundo. E por razões óbvias, é também o único país com uma taxa de natalidade de 0. Venezuela. De fato, o raio atinge o mesmo lugar 2 vezes. Na verdade, em uma parte da Venezuela, os raios atingem várias vezes quase todas as noites, ou 1.600.000 vezes por ano. O fenômeno ocorre onde o ar frio das montanhas encontra o ar quente do Caribe sobre o rio Catatumbo, que deságua no Lago Maracaibo. É conhecido como Relâmpago del Catatumbo, Relâmpago do Catatumbo ou a Tempestade Eterna, e ocorre cerca de 300 noites por ano. Vietnã. O Vietnã é o lar da maior caverna do mundo, que só foi descoberta em 1991. A caverna Son Duong está localizada no Parque Nacional Phong Nha Ke Bang,
e é tão grande que possui seu próprio ecossistema. A caverna tem um volume de 1,36 bilhão de pés cúbicos, ou 38,5 milhões de metros cúbicos, e 5,8 quilômetros, ou 9 quilômetros de comprimento, tornando-a 5 vezes maior que a detentora do recorde anterior de maior caverna. Ela possui suas próprias florestas tropicais, rio subterrâneo e até mesmo seus próprios padrões climáticos. Iêmen, a cidade com os arranha-céus mais antigos do mundo, não é Nova York ou Hong Kong, é Xi'Ban, Iêmen. Depois de ser inundada de 1532 a 33, Xi'Ban decidiu reconstruir de uma maneira diferente, usando planejamento urbano vertical. Foram construídas mais de 500 torres residenciais de tijolo de barro, com até 12 andares e quase 30 metros de altura. Zâmbia. As Cataratas Vitória são conhecidas como a maior cachoeira do mundo em volume de água, com mais de 1.700 metros de largura e mais de 100 metros de altura. É uma vista deslumbrante que atrai visitantes de todo o mundo e está localizada bem na fronteira da Zâmbia e do próximo e último país da nossa lista, o Zimbábue. Além de ser a outra metade da Casa das Cataratas Vitória, o Zimbábue é conhecido por suas 8 diferentes moedas. O país foi assolado por hiperinflação descontrolada por anos. Na tentativa de controlá-la, as pessoas começaram a usar diferentes moedas, incluindo o dólar americano, o rand sul-africano, a libra britânica, o pula de Botsuana, o dólar australiano, o yuan chinês, a rúpia indiana e o iene japonês. Obrigado por se juntar a mim hoje. Espero que tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este, por favor considere se inscrever e ativar as notificações. Realmente faz a diferença. Obrigado novamente e nos vemos na próxima vez no MatPass.